No vídeo de hoje eu vou te contar os 4 erros mais cometidos na hora de produzir ou montar um naked cake, tá bom? Se liga só! Antes de tudo, eu preciso te falar que esse não tem ainda a finalização do bolo, porque ele na verdade não vai ser um bolo pelado. Eu vou fazer um dressed cake, né, que é aquela cobertura com a placa de chocolate. Mas assim, eu tava com ele aqui agora, né, que eu tô montando, e daí me surgiu a ideia de falar, né, de gravar esse vídeo contando as quatro coisas que as pessoas mais erram na hora de montar um naked cake. E assim, a primeira coisa que muita gente me fala: ah, Dani, mas o naked cake não fica ressecado? Será que não fica ressecado porque ele fica muito exposto? E eu vou te falar, não fica. É porque no vídeo às vezes é um pouco difícil de ver. Mas aqui, ó, a massa tá super fofinha. Tá úmida, não tá, olha só, a massa super fofinha, gente, super fofinha, tá úmida. Tá bem molhadinha, não precisa... Ai, que eu tenho medo de molhar meu naked, por isso que ele resseca. Cuidado com isso, tem que molhar. Bolo, principalmente no Brasil, né? Bolo que não molha é bolo de fora, mas aqui no Brasil todo mundo gosta de bolo molhadinho. Então tem que molhar, claro que não em excesso, mas assim... Você precisa ter uma massa gostosa. O bolo, além de lindo, ele tem que ser gostoso. Então você precisa realmente usar uma calda com segurança, né? Que também não pode ser qualquer calda, para poder não estragar o bolo tão rápido. E deixar ele, ó, fofinho e úmido. Essa história de que naked cake é ressecado, não leva isso em consideração. Porque aí quem fala que naked cake é ressecado é porque não sabe fazer. Ponto. Pronto, falei. Segunda coisa, muita gente erra na distribuição do recheio. Porque assim, se você observar, o recheio ele tem que ser mais ou menos distribuído na mesma proporção. Porque assim, se você não tem uma forma de conduzir isso, né, de colocar o recheio na mesma proporção em cada camada, acontece o quê? Às vezes tem pouco recheio aqui, muito recheio aqui, pouquinho recheio aqui de novo. Você não consegue ter uma segurança, tanto na questão da montagem, quanto até mesmo na questão da reprodução. Porque assim, o cliente que compra uma vez, ele quer comer 10 vezes o mesmo bolo. Então vamos supor, se você não tem uma técnica para montar todos os bolos com a mesma proporção, o cliente vai falar: ah, hoje veio muito recheio, ah, ontem veio pouquíssimo recheio. Então assim, não existe pouco ou muito, existe o mediano. Então você precisa ter uma técnica que controle isso, seja na balança, seja com bico de confeitar. Enfim, cada um tem o seu método, sua técnica. A que eu uso é do bico de confeitar, porque aí eu consigo distribuir por igual a todas as camadas. Além disso, fica harmônico. Você olha pro bolo e o bolo tá harmônico, as camadas intercaladas com recheio. Então assim, muita gente peca nisso, coloca lá, vai colocando de colher a quantidade, sem nem saber se realmente tá certa, se colocou a mais, se colocou a menos. Aí quando tira o bolo tá lá uma camadona de recheio, a outra fininha, porque o recheio, você gastou todo o recheio embaixo, na outra camada já não tinha recheio. Então assim, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque muita gente erra feio nisso. Então a primeira coisa, uma massa boa, e molhadinha, fofinha, macia e estruturada. Segunda dica, que muita gente o segundo erro que muita gente comete é a questão da proporção das camadas de recheio. Terceira informação é o nivelamento do bolo. Tem muita gente que faz o nivelamento a olho nu, né? Nada contra, tem gente que consegue, eu não consigo. Fazer todas as camadas idênticas é quase impossível. Pode até sair, com a prática você consegue fazer as camadas muito bem parecidas uma com a outra no corte, mas idênticas é quase impossível, a não ser que você use um nivelador, que é o meu caso. Eu uso um nivelador e aí eu consigo ter todas as camadas, todas, sem exceção, na mesma altura, que eu uso 3 centímetros de altura para cada camada de bolo, tá? Então assim, tem muita gente que corta, né, a mão livre, vamos assim dizer, e simplesmente corta. Acontece a mesma coisa que eu falei do recheio.
um recheio, uma camada do bolo maior, uma camada do bolo às vezes menor. E visualmente, no caso de um bolo pelado, se for bolo coberto não tem problema nenhum, porque vai estar coberto, a pessoa nem só vai olhar depois que corta, ninguém repara isso. Mas se for um bolo pelado, você precisa ter harmonia. Acho que a palavra mais certa seria essa. Harmonia, tanto nas camadas do recheio, quanto nas camadas da massa do bolo, tá? E por fim, a última dica, né, que é um erro também que as pessoas cometem bastante, é o ponto do recheio. É o ponto do recheio. Os meus nakeds, todos eles, sem exceção, eu uso 2 pontos de brigadeiro. Na verdade, todos os meus nakeds só uso brigadeiro, porque eu sou especializada em brigadeiro gourmet. Então, assim, não coloco, por escolha minha, nenhum outro recheio que não seja brigadeiro. Agora, sim, eu diferencio dos sabores, né? Hoje eu tenho uma carta com mais de 30 sabores de brigadeiro. Então, o cliente pode escolher qualquer sabor, desde que seja brigadeiro. E aí, no caso de montagem de um naked, eu sempre uso 2 pontos de brigadeiro. O brigadeiro interno e o brigadeiro externo. O que é isso? O brigadeiro externo é esse que mostra, né? É a cinta que eu faço. Ou seja, o brigadeiro, se vocês observarem os meus bolos, eles não tem o brigadeiro escorrendo pra fora, o brigadeiro saindo pra fora, enfim. Porque eu tenho uma técnica que eu uso para poder colocar um ponto de brigadeiro externo, que é esse que aparece, e outro ponto de brigadeiro interno, que é um ponto mais cremoso, que não escorre porque ele vai estar protegido pelo ponto externo. Isso eu ensino no meu curso, eu acho que eu vou lançar essa semana ainda o curso online, mas enfim, isso aí é outra história. E aí, quando eu monto o meu naked, muita gente fica me perguntando assim, Dani, como que seu bolo consegue ficar tão retinho, tão perfeito, o brigadeiro não sai, não pula, não escorre, enfim. É justamente isso, eu não uso um ponto só para montar um naked, eu uso 2 pontos. O do brigadeiro externo e o do brigadeiro interno. Então, assim, finalizei as 4 dicas. Mas voltando, essa questão do brigadeiro externo e interno, às vezes também é uma preferência. Tem cliente que fala, não, eu quero meu brigadeiro pulando para fora mesmo. Beleza, se eu não faço porque é uma identidade da minha produção, né? Eu quero que as pessoas olhem pro bolo e falem, não, aquele bolo é da Dani. Então tem gente que já trabalha especialmente com brigadeiro escorrendo. E é perfeito. Eu posso citar várias pessoas que trabalham com brigadeiro pra fora e que o trabalho fica perfeito também. Então, assim, nada impede. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Meus clientes também gostam assim, então eu vou continuar assim. Não necessariamente que é um erro. O erro acontece quando você não queria que o brigadeiro escorresse e o brigadeiro escorre. Ou, por exemplo, tem 2 camadas certinhas e a de cima tá escorrendo. Tá errado. Precisa, como eu falei antes, precisa de harmonia, certo? Então, as 4 dicas são a massa úmida, fofinha, leve, o nivelamento da massa, que tem que estar por igual, a proporção do recheio também tem que estar por igual, todos na mesma proporção, e por fim, a questão do deixar o bolo retinho, sem brigadeiro pulando para fora, que é justamente as técnicas que eu uso do ponto do brigadeiro externo e interno, ok? Espero ter ajudado de alguma forma, e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!